Glória a Deus. Aleluia. Amados, a paz do Senhor. Amém. Motivo de grande alegria, de prosperidade. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jó. Livro de Jó, capítulo 1. Como tratado com o pastor, prometo que antes da meia-noite estarei finalizando. Glória a Deus. O livro de Jó, capítulo 1, todos encontraram? Glória a Deus. Diz o texto: havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. E este homem era sincero, reto, temente a Deus, desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era o maior de todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia. E enviavam e convidavam suas 3 irmãs e comerem e a beberem com eles. Sucediam, pois, que tendo decorrido todos os dias de seus banquetes, enviava a Jó e o santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração? Assim o fazia Jó continuamente. Vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu, meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, temente a Deus, e desviando-se do mal. Quando tem está na tua mão, somente contra ele não estenda a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu que um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam, vindo à casa do seu irmão primogênito, que veio um mensageiro major e disse: os bois lavraram e as jumentas passeam juntos a eles, e eis que deram sobre os seus sabeus e os tomaram. E os moços feriam a fio da espada, e somente escapei para trazer a nova. Estando esse ainda falando, veio outro e disse: fogo do céu caiu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos deram sobre camelos e os tomaram, e os moços feriam a fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em tua casa, do seu irmão primogênito, eis um grande vento sobreveio além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para lhe trazer a nova. Então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou sua cabeça, e lançou em terra e o adorou. E disse: nu saí do ventre da minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou e nem atribuiu a Deus falta alguma. No capítulo 3, versículo 25, o texto diz: porque o que eu temia me veio, o que eu receava me aconteceu. Se aceite, por favor, em nome de Jesus. Aleluia. Queridos, eu estou muito feliz aqui nessa igreja hoje, porque eu não estou vendo o relógio, e ao mesmo tempo eu estou preocupado. O relógio não está aí. Eu coloquei o meu celular próximo aqui para estar. Colocamos 2 temas aqui, que nós vemos que o Salmo 111 diz: grandes são as obras do Senhor, procuradas por todos os que nelas tomam prazer. Jó diz o texto
que ele tinha prazer na lei do Senhor. Glória a Deus. O texto diz que Jó era o homem mais rico do Oriente, reconhecido, e por que não dizer, o homem mais rico do mundo da sua época. Porém, um dia, Satanás estava andando sobre a terra, e se nós formos entender o que Deus fez, foi apenas o que Jó já tinha como temor. Porque observa a vida de Jó. Ele era um homem bem sucedido, um homem que não tinha necessidade de nada, um homem que, quando os filhos faziam as suas festas, ele sacrificava a Deus. Porém, Jó tinha uma brecha na sua vida que o faria passar por esse deserto. Preste atenção: deserto não é lugar para você ficar, mas muitas das vezes é o lugar que Deus te leva para fazer você prosperar. Deus não leva você ao deserto para você morrer. Diferente do que muita gente pensa, como o povo de Israel pensou um dia, chegando a Moisés e dizendo: Moisés, não havia túmulos o suficiente no Egito para que você e o Senhor nos matasse por lá, porque nós estamos aqui, não temos visto a mão de Deus agir a nosso favor. Só que eles não se atentaram para aquilo que o Senhor havia os levado ao deserto. Deus nos leva ao deserto para provar o nosso coração e a nossa intenção para com Ele. Porque muitos de nós passamos pelo deserto, porque é no deserto que Deus vai fazer você sair renovado, transformado e muitas das vezes próspero naquilo que você mais temia na sua vida. Você percebeu que quando você está temendo perder o emprego, você perde? Você percebeu que quando você está com medo de pegar alguma enfermidade, quase sempre ela se sobrevém? É porque isso faz com que nós abramos uma lacuna em que o inimigo consiga dizer a Deus: olha, ele não é um para com você, ele não confia plenamente que o Senhor pode fazer, ele não confia que o Senhor é aquele que cuida dele. E se nós formos entender isso no contexto da vida de Jó, Jó sofria de algo que se chama ansiedade. Deus, e muitas das vezes não entendemos que Deus quer fazer de mim e de você pessoas prósperas. Glória a Deus, aleluia. Eu não vou falar a respeito de mim mesmo, mas eu estou falando da vida de Jó. Aleluia. O texto diz que ele era o homem mais rico do Oriente. O texto não diz que ele estava vivendo provação. Só que mesmo ele sendo próspero, Jó tinha uma brecha que fazia com que ele temesse ficar pobre. Prova isso, prova. Capítulo 3, versículo 25. O que eu temi me sobreveio a miséria. Porque uma coisa é você ser rico, nascer rico, se tornar pobre é algo de uma tremenda decepção, totalmente diferente. Como alguém já era pobre, se ele fica rico, ele volta à pobreza, ele vai conseguir ainda manter a vida dele. Mas observe o que a esposa dele diz aí. Ele perde todos os seus bens, ele perde os seus 10 filhos, e a esposa, quando vê ele declarar: Deus me deu, Deus tirou, bendito seja o nome do Senhor, ela olha para ele e fala: Jó, me
faz um favor, amaldiçoa teu Deus e morra. Você pode dizer o seguinte: a esposa dele pegou pesado? Não. Ela só fez o que qualquer um de nós faríamos nas condições dela. Porque ela via Jó acordar de madrugada. Ela via Jó preparar a lenha. Ela via Jó pegar o melhor novilho. Ela via Jó sentir que o vento viesse contra a vida de Jó e movesse algumas coisas do lugar. Observe algo. Você já se perguntou para Deus por que ainda você está no deserto? Ou você não está entendendo, ou você está dentro do processo, ou você está imaginando que isso nunca vai terminar. Mas eu quero te trazer uma palavra boa aqui nessa noite. Eu quero dizer que Deus vai tirar você desse deserto. Deus vai fazer você cantar o hino da tua vitória. Você vai voltar a prosperar na terra. As pessoas verão o seu nome diferenciado. Por onde as pessoas diziam que você era um zero à esquerda, que você não valia nada, que tudo que você faz não dá certo, terão que ver Deus na sua vida, na sua história. Seu nome vai ser soprado de uma forma diferente. Tudo que lançaram contra a sua vida vai cair por terra, e o Deus que você fala será exaltado na sua história. Mas aí você vai entender o seguinte: Jó passa por momentos difíceis. Como não se bastasse tudo isso, Jó, ele adquire um câncer de pele, uma enfermidade. E eu vou falar algo para os irmãos. Se você pensa que a prova de Jó durou uma semana, está muito enganado. A prova de Jó, ela durou aproximadamente 11 meses. 11 meses. E quando seus amigos descobrem o que havia acontecido, a primeira coisa que disseram foi: Jó, você pecou. Você cometeu alguma coisa. Algo na sua vida não está certo. Só que entenda algo. No mesmo texto do Salmo 111:10 diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Jó, temendo a Deus, ele não responde ao mesmo nível dos seus amigos. Eu quero dizer algo para você. A melhor resposta, muitas das vezes, é o silêncio. Glória a Deus. A melhor resposta de quem está passando pelo vale da provação para ser próspero é o silêncio. Porque só você e Deus sabem o que você passa. Às vezes nem o seu marido, nem a sua esposa, nem o seu filho, nem alguém tão próximo de você sabe o que corre dentro do seu íntimo. Agora você imagina: Jó perde a sua esposa, perde os seus filhos, perde os seus animais, e o único amigo que lhe resta, os amigos o acusam, e ele tem como amizade um caco de terra, porque ninguém queria coçar as costas. Como que alguém que tinha tudo, perde tudo e talvez até a esperança? Mas aí que está a chave da solução de tudo aquilo que muitas das vezes nós colocamos no nosso coração. Jó conhecia Deus só de ouvir falar. Glória a Deus. Isso é o grande perigo que nos cerca todos os dias. Conhecer a Deus sob a testemunha dos outros. Conhecer a Deus quando Deus abençoe a vida do presbítero Cristiano. Conhecer a Deus quando Deus abençoa a vida do irmão Jefferson.
Mas quando você só vive de experiências alheias, você ainda não conhece o Deus que você vê fazendo maravilhas na vida de outras pessoas. O Salmo 111:2 diz que o Senhor é aquele que faz grandes coisas no meio do povo. Aleluia. Quando se fala em grandes coisas, a Bíblia não vai conseguir dimensionar o tamanho destas grandes coisas. Talvez você está aqui hoje, talvez preocupado com o seu amanhã. Eu quero dizer algo para você: entrega e confia. Glória a Deus, aleluia. Você está vivendo algo que ainda não aconteceu. 86% das nossas preocupações, Pastor Rogério, nunca irão acontecer. 86% de tudo que nós matutamos o dia inteiro, pensando na conta de energia que não pagamos, que pode ser cortada, pensando em coisas que está lá que pode acontecer isso, pensando em outras coisas que está para acontecer, não acontece. Sabe por quê? Muitas vezes a nossa ansiedade cria em nós um desapego com Deus e com a fé. Aleluia. Começa a ter um problema na empresa, você mandado embora. E se eu for mandado embora, eu vou fazer isso? Como que eu vou pagar o aluguel? Como que eu vou fazer isso? Como que vai acontecer aquilo? Cria uma avalanche de situações. Agora você imagina a cabeça de Jó. Ele já não tinha mais os animais, já não tinha mais os filhos para consolar ele, já não tinha mais os amigos que o apoiassem. Você percebe que todos os seus amigos, pode ler o texto após, todos os amigos de Jó o acusam. Só que Jó começa a passar por um processo doloroso. Mas nós temos que ser semelhantes a Jó. Aleluia. Glória a Deus. Deus abriu uma porta, Ele tem uma porta maior. Fechou uma, Ele tem uma porta maior para minha vida. Glória a Deus. Deus não vai deixar você no tempo. O Senhor conhece os seus e dos seus Ele cuida. Você chegou aqui preocupado com o seu amanhã. O seu amanhã você tem que entregar e confiar. Glória a Deus, aleluia. Um dos princípios da sabedoria que vai fazer de você alguém próspero é temer a Deus, é entregar a Deus de coração tudo aquilo que está fazendo de você uma pessoa oprimida. Agora imagine a vida de Jó. Os seus amigos o acusam de uma série de coisas. Já não tinha a esposa para falar: olha, eu te amo. Porque a esposa falou para ele: não, sou teu Deus e morro. Tá certo? Há quem diga que acabou o dinheiro para correr. E era literalmente o que Jó estava vivendo. Quem ele pensou que estaria juntamente com ele na dificuldade, pega para quem tem. E não é assim com muita gente que diz que é seu amigo também? É Jesus. Amigo, muitas das vezes que você pensa: ó, eu precisar dele, vai estar pronto para me ajudar. Faz a prova. Tem muita gente que está no embalo do Roberto Carlos: eu posso ter 1 milhão de amigos. Você vai ter mesmo. O dia que você precisar, não vai vir 4. Se espremer, vai vir 1. E os amigos de Jó falaram: você está errado, você está em pecado, sua vida vai dar tudo errado. Só que no capítulo 19, versículo 25, Jó dá uma resposta para os amigos dele. Presta atenção, irmão, vou falar um negócio para você. Quem falou para Jó que existia um Redentor? Porque Jó é o primeiro livro da Bíblia Sagrada. Agora eu vou dar um nó até na sua cabeça. A revelação de Deus para ele foi tão grande que ele consegue ver Jesus dizendo, ele falando para os seus amigos: ó, eu sei
meu Redentor vive. Glória a Deus. Parecia que ele havia visto já Jesus ser crucificado, ressuscitado, no alto sublime trono. Ele olha para os seus amigos e fala assim: ó, eu, por tudo que eu estou passando, com esse caco de telha que estou coçando aqui, as minhas chagas, eu sei que o meu Redentor vive. Aleluia. E que por fim se levantará do seu trono ao meu favor. Ele vai se levantar ao teu favor. Você não vai ficar no vento, você não vai passar sem antes ver a mão de Deus agir na tua vida. Agora, que confusão que Jó gera na cabeça, seus amigos. Jó perde tudo. A Bíblia não fala literalmente até onde os seus amigos ficaram ali, o acusando de uma série de coisas. Mas Jó aprendeu algo com a sua experiência. Ó, eu vou dar um conselho para você prosperar. Preste atenção. Ore por aqueles que te ofendem. Ai, irmão, vai falar tanta coisa aqui de mim no bairro, me chamaram disso, me chamaram daquilo, falaram aquilo, postaram coisa no Facebook. Não é verdade? Não. Então sabe o que você tem que fazer com essa pessoa? Orar por ela. Glória a Deus. Orar pela pessoa. Quando eu me converti, eu não tinha nenhuma bicicleta para andar direito. Não tinha uma bicicleta. E aí um dia eu estava na escola, roubaram minha bicicleta. No final, eu acabei montando outra, mas eu tinha só a bicicleta para andar. Eu me lembro que eu fui numa vigília, e lá tinha uma mulher, que eu não sei aonde aquela mulher pegou implicância comigo, irmão. Eu me lembro que eu fui na vigília, já fui crime de vigília, né? Hoje em dia eu não sei se tem mais. Hoje eu vejo muita coisa aí que pode se comparar a tudo. Eu ia vigília no meio do mato mesmo, o negócio lá pegava fogo ou não, o negócio era dessa forma. E eu fui para essa vigília. Eu me lembro que um dia essa mulher, eu estava orando, lá orando, um dia essa mulher colocou a mão para mim e falou assim: para de meninice. Eu falei: novo convertido? Eu falei: o que é isso aí? Eu falei: acho que eu estou brincando. Mas eu aceitei na boa. Eu falei: ela acha que eu estou brincando, mas eu estou aqui. Feliz da vida com esse Jesus aí. O tempo passou. Essa mulher dizia que eu era um falso crente, que eu estava na igreja só atrás das mulheres, das moças da igreja, nunca quero. Mas aquilo não me desmotivou. Aquilo fez que as críticas dela se tornassem combustível para eu prosseguir. Um belo de um dia eu tinha um carro, olha só como que Deus faz, prosperei. Eu tinha um carro, geração 4, um Gol Bola, 0. E bateram no meu carro e mandaram eu ir numa funilaria. Cheguei lá, a pessoa que pagou, fizeram o trabalho, só que uma semana depois, quando eu fui lá pagar a funilaria do meu carro, eu cheguei lá e o funileiro falou assim: tem que esperar a dona, a mãe do dono vir, porque o dono está com um probleminha aí. Eu falei: tudo bem. Aí eu esperei, de repente quem chega? Aí ela olhou, ela veio. Olhou, falou: te conheço. Eu sei que Deus fez na sua vida. O que é? Mas veio até aqui. O Espírito de Deus falou: cara, presta atenção no que eu vou fazer. Ela olhou para mim e falou assim: ó, eu vendo você aqui, eu me lembro quando você começou a seguir para a igreja.
que Deus fez na sua vida? Na época eu era presbítero na igreja. Você sabe quando vem até aqui para você falar assim, ó, é agora. Ela falou assim, meu filho, ele que é o dono aqui, ele está internado numa clínica de usuários de drogas. Eu falei assim para ela, mas agora eu vou orar por você. E passa o telefone do seu filho aqui para mim. Eu vou falar com ele. Eu peguei, irmão, orei para aquela mulher chorava que nem criança. E eu vou falar algo para você. Aquela mulher, eu não sei como o filho dela está hoje. Só que a notícia que chegou depois foi que o filho dela voltou para Cristo. Glória a Deus. Você sabe qual foi o meu sentimento quando eu orei por ela? De Deus ter dito assim para mim: lembra da onde eu te tirei? É para você agradecer. E ela viu a minha glória na sua vida. Glória a Deus. Agora, para você entender, quando Deus quer fazer, você antes de passar a ter vida próspera, você tem que saber valorizar o momento difícil que você vive. Aleluia. Você sabe por que muita gente não sai da dificuldade? Porque quando Deus dá alguma coisa para ela, a primeira coisa que ela faz, já não vai mais na igreja. Não é assim? E você acha que eu sou diferente de você? Eu senti na pele o que é isso. Quando eu tirei minha habilitação, eu orando a Deus na vigília de novo, eu fui empolgado, peguei minha habilitação, falei, opa, eu vou na vigília hoje. Falei, pastor, eu falei assim, ó, eu vou na vigília hoje e eu vou orar a Deus, porque Deus vai me dar uma nota séria. Irmão, eu estava uma distância daqui, aonde a esposa do pastor Cristiano está. Eu dobrado o joelho aqui, era só eu e Deus sabia do que eu estava pedindo para Deus. O pastor passou numa distância, aonde eu estou da esposa do pastor Cristiano. Ele falou assim, ó, não vou te dar, porque se eu der, você se desvia. Tem momentos na nossa vida que nós temos que entender que vai chegar, mas vai passar por um processo difícil. Passou 2 anos, eu comprei uma, troquei, peguei uma maior, troquei, peguei um carro, troquei, peguei outro carro. Você sabe por quê? Porque quando Deus tem para fazer, Ele não faz por metade. Aleluia. Aí você vai entender o que acontece com Jó quando ele ora por todos os seus amigos. Eram amigos que me estavam acusando? Exatamente. E eu quero falar algo para você, não se entristeça não. Muita gente que vai apontar o dedo para você são pessoas que são seus amigos. Porque ninguém aponta o dedo sem saber quem você é. E às vezes a decepção maior nossa é quando isso chega para nós. Mas você sabe como que Jó lidou da situação? O texto diz assim, que Jó começa a interceder pelos amigos. Glória a Deus. Jó, em vez de maldizer os amigos, ele começa a interceder por eles. E algo acontece. A Bíblia Sagrada diz que Jó, quando começa a interceder, algo começa a acontecer. Começa a ter um mover em direção à casa de Jó. A história de Jó
Ele havia perdido tudo. Só que tudo que ele tinha, Deus começa a dobrar. E eu vou falar outra coisa mais impressionante aí. Glória a Deus. Jó tem as filhas mais bonitas do Oriente. E a Bíblia diz que ele se tornou mais rico do que o seu primeiro estado. Glória a Deus. Aleluia. Aí eu quero colocar algo aqui para você. Ei, o que você está passando agora, a dificuldade que você passa agora, ela não pode ser comparada com aquilo que Deus vai fazer na sua vida. Aleluia. E ó, vou contar uma história aqui. Falei que vou terminar antes da meia-noite. Tem mais alguns minutos aqui. Isso aconteceu comigo. Experiência minha. Eu morava aqui e fiz inscrição para trabalhar numa multinacional em Piracicaba. E um certo dia ligaram para mim e disseram: olha, você tem que vir aqui no Senai de Piracicaba fazer o curso. É um mês de curso, presta atenção. Um mês de curso, 15 dias. O teórico, 15 dias na prática. Fui lá, fiz inscrição, tá ok. Neste período, no primeiro dia de aula, o professor disse assim: ó, 47 alunos na sala, já era a 100ª turma, 113ª. Ó, a empresa, ela dá um desconto para quem falta no teórico. Quem falta no teórico, a empresa dá um desconto. E ela contrata, mas quem faltar na aula prática, ela não contrata. Só que antes de eu chegar aí no Senai, eu trabalhava numa empresa, irmão, que eu subia para ir trabalhar lá, mas numa tristeza, tinha um sol quente, 38 graus na cabeça. Eu falei: meu Deus, o Espírito de Deus falou assim: ó, eu vou abrir uma grande porta para você. Eu falei: pronto, o sol está fazendo efeito na minha cabeça. Só que quando chamaram eu para o Senai, eu falei: pronto, Deus prometeu, Deus vai me honrar. Lá vai para Piracicaba, vou no teórico, no dia do curso prático. Era o mês de novembro, mês de outubro, uma chuva em Rio Claro, uma chuva que Deus mandava, aquela rotatória ali cheia de água para todo lado. Era o dia do curso prático. Eu falei: meu Deus, e agora? Eu só tinha moto, carro, não tinha como dinheiro para pagar pedágio, só o sangue do cordeiro, uma prova. Eu falei: santo Deus, terça-feira, sentei no ponto de ônibus, abaixei, coloquei as duas mãos, fiz isso aqui, ó, coloquei as duas mãos entre a perna, falei: Deus, se foi o Senhor que falou que ia fazer, eu creio. Cheguei na terça-feira no curso prático. Quando eu cheguei no curso, irmão, era um e outro que eu conversava. Tinha um rapaz de Americana, que quando eu cheguei, deu uma gargalhada lá na porta. O que você está fazendo aí? Estou procurando. O que você está falando? Ele falou: com você, ele sabia até meu nome. Com você mesmo, gente. Eu falei: eu? Você não ouviu o que foi dito? Eu falei: o quê? Que quem faltasse um dia no prático não ia entrar na empresa? Eu falei: eita, Deus está nesse negócio. Tem gente que vai ser envergonhada aqui. Eu abaixei a cabeça e eu fiz. Glória a Deus. Eu falei para Deus: quem prometeu foi o Senhor. E se foi o Senhor vai abrir a porta. Aleluia. Irmãos, eu vou falar algo para os irmãos. Acabou o curso teórico, prático. Fui até o Senhor, voltei numa aula. Chegou no dia da entrevista. Na entrevista eu passei para outra face. Para outra face
De repente ele manda uma mensagem para outro rapaz que me dava carona. Esse rapaz falou assim, ó, e o Jefferson está aí? Ele falou, rapaz, o Jefferson já passou. Ele falou, eu não acredito que ele passou. Eu fui no curso inteiro e não me chamaram. Eu falei, faz um favor para mim, avisa ele que eu tenho Deus. Glória a Deus. Ei, preste atenção. Quando Deus quer fazer você prosperar em terra estranha, não tem quem possa parar o agir de Deus na sua vida. Ó, eu não conhecia nada daquele processo. Na hora de dividir os turnos, dividir o horário, o líder do setor olhou para mim e mandou só via gente. Segundo, terceiro turno, segundo, terceiro turno. Ele olhou para mim e falou, você, o que você faz? Eu fui falando, eu falei, eu sou da igreja, assim, essa da igreja é uma maravilha. Primeiro turno. Mas aí você fala assim para mim, quem prometeu foi Deus. Glória a Deus. Deus multiplicou tudo que Jó havia perdido. Mas você sabe por que Jó perdeu? Porque o temor fez com que a brecha que ele abrisse, o inimigo das nossas almas visse o problema que ele estava carregando para ele. A pergunta que eu quero fazer para você hoje: o que você tem temido? O desemprego? A escassez? A enfermidade? Ou você pensa que você nunca vai ter nada? Às vezes você diz para você, olha, minha vida, ela não sai da mesmice, não sai disso, não sai disso. Mas hoje eu quero profetizar na tua vida, que Deus vai abrir a porta para você. Você vai cantar o hino da vitória sua. Os teus inimigos serão confundidos. Ó, pelos olhos da fé, eu estou vendo o seu inimigo vir por um caminho e sair por 7. Deus vai fazer acontecer. Onde muita gente não viu vida, Deus vai trazer vida. Aonde muita gente não viu alegria, Deus vai trazer alegria. Aonde muita gente só vê miséria, Deus vai trazer bonança. Deus vai trazer abundância. Deus vai fazer você crescer na terra. Deus vai abrir a porta do céu e abrir os céus a teu favor, e você vai cantar o hino da sua vitória. Se coloca de pé. Glória a Deus. Ô irmão, se você estiver temendo alguma coisa, vem aqui que eu quero orar por você. Pode vir. Eu tenho mais alguns minutos. Falei que acabava antes da meia-noite.